Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, um agradecimento especial pela presença ao Sr. Filipe Marques. Espero, sinceramente, que a presença do Sr., assim como dos outros candidatos, ajude a dignificar o processo de seleção para Procurador Europeu, depois de um processo que tivemos em abril relativamente recambulesco, com desistências à entrada da audição. Acho que é um cargo demasiado importante para que possamos descurar o processo de seleção e a dignificação do processo de seleção. Mas, relativamente à exposição que fez e que agradecemos, não leva a mal que, e pedindo também desculpa aos restantes circunstantes por me repetir, mas já aqui frisamos todos que colocamos mais ou menos as mesmas questões para perceber a visão que cada um dos candidatos tem acerca dos assuntos que aqui abordamos. E relativamente àquilo que queria perguntar, e que também já aqui foi falado, os países da União Europeia perderam montantes avultadíssimos nos últimos anos devido a fraudes transnacionais. Os valores foram até aumentados no período do Covid. E é evidente que isto aumenta a percepção que a opinião pública tem de que a fraude é um fenómeno com relevância e com importância, que a corrupção é um fenómeno com relevância. É isso que nos traz, por exemplo, o inquérito do Eurobarómetro de julho de 2022, que diz que mais de metade da população da União Europeia considera que a corrupção aumentou ao longo dos últimos anos. É evidente que nós também não podemos ignorar o efeito pernicioso que muitas vezes o apertar da malha, o aumento dos casos visíveis tem para criar a percepção do aumento do fenómeno. Muitas vezes isto não está diretamente relacionado, está relacionado se calhar com o aumento da fiscalização, mas o que é facto é que esta percepção que a opinião pública tem sobre o fenómeno da corrupção é importante e, portanto, há aqui uma gestão que tem que ser feita, nomeadamente porque estamos perante desafios importantes no que diz respeito ao novo quadro de financiamento plurianual, ao plano de recuperação Next Generation EU, e, portanto, temos aqui a falar de fundos muito significativos e, portanto, é evidente que o fenómeno da corrupção e da fraude nos preocupa. E nessa perspectiva, gostaríamos de saber o que é que pensa que a Procuradoria Europeia poderia fazer para contribuir para a diminuição desse impacto e criar uma percepção geral de maior segurança. A segunda questão, que se desdobra aqui em vários planos, tem a ver com a questão da cooperação. A cooperação a nível das instituições europeias, mas também a cooperação transnacional. Desde logo, a resolução do Parlamento Europeu de 7 de julho de 2022 sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia e da luta contra a fraude insta a Comissão a encetar um debate com a Procuradoria de modo a identificar melhorias necessárias com vista ao reforço da sua eficácia operacional. Nós temos visto que a Comissão tem, quer a nível das suas direções gerais, aliás, quer através também de outros organismos, como o Organismo Europeu de Luta Antifraude, tem existido, de facto, alguma cooperação. O exemplo disso é também a Operação Sentinel, lançada pela Europol, e, portanto, gostaria de perceber que visão é que tem disto, dado que a complexa arquitetura antifraude em vigor exige, de facto, uma estreita cooperação entre os órgãos e organismos europeus. Depois, do ponto de vista transnacional, também aqui já foi abordado a questão da Operação Admiral, que foi lançada em 30 de novembro do ano passado. A Procuradoria Europeia divulgou o comunicado relativo a esta
fraude que é considerada uma das maiores fraudes em carrossel em matéria de IVA na União Europeia. E, portanto, estavam aqui em causa dezenas de milhões de euros de fraude em Portugal, tendo até sido em território português que o processo teve a sua origem. E, portanto, se considera que, de facto, esta cooperação transnacional teve importância e foi, digamos que se passou pela forma diferente com que as autoridades olharam para esta investigação e para esta visão transnacional. E, só para terminar, peço desculpa por me estar a alongar, tem a ver também com isto, que é a questão de ainda haver 5 Estados-membros que não são membros da Procuradoria Europeia e, portanto, se isto não é também uma ameaça a esta cooperação transnacional muito necessária. Muito obrigado.